Você está numa estrada, se distrai rapidamente e atropela um unicórnio. Sim, um unicórnio. And they care about a lot of things, not just pharmaceuticals. Fine, I will sit there and smile. Mas antes de falar mais sobre a morte de um unicórnio, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar aquela curtida marota e ativar o sininho para receber notificação sempre que houver conteúdo novo. E também para avisar ao YouTube que este vídeo pode ser importante para outras pessoas. A caminho de encontrar seu chefe bilionário que busca explorar propriedades curativas, Elliot, interpretado por Paul Rudd, e sua filha Ridley, vivida por Jenna Ortega, acidentalmente atropelam e matam um unicórnio. E daí, tome mistura de real e fantástico em uma pegada que poderia ser bem mais criativa. Mas isso não quer dizer que o filme é ruim, viu? Mas que eu teria abraçado mais o absurdo, eu teria. Sorry, we're late. What happened? You walked from the airport or what? It's perfect timing. I need you to act like everything is fine. Is there something in your car? Quando Marco Polo descreve em seus escritos um animal que rolava na lama e tinha um chifre grande e grosso em uma cabeça que mais parecia a de um javali, ele estava buscando referências no fantástico para tentar explicar um animal real que havia visto e não conhecia. Provavelmente Marco Polo viu um rinoceronte e, como conhecia o mito do unicórnio, fez a associação. Seu unicórnio de verdade era menos encantador e mais feroz do que o da fantasia. Em A Morte de um Unicórnio, a fantasia se torna mais brutalizada como a realidade, embora siga guardando o aspecto sobrenatural de uma criatura fantástica. E essa é uma característica importante para este longa. A mistura da fantasia com a realidade transforma tudo em absurdo. A estreia de Alex Schaffman em longas-metragens propõe um resultado para este absurdo. Uma fábula moral sangrenta em que o ser humano é o verdadeiro monstro e a natureza vai precisar recorrer ao insólito para responder à altura e não ser eliminada. Ridley e seu pai Elliot viajam para selar um acordo com a família Leopold. Essa família relembra aquelas, sabe, antigas aristocracias decadentes, que vivem de sugar os outros. E após o acidente que causa a morte do unicórnio, até então nunca visto, o que eles pretendem sugar é o sangue mágico daqueles seres. Assim como na lenda, o sangue do unicórnio tem poder regenerativo. Whatever it is that seems to be the cure for cancer. Cancer? That's the biggest one. E a falta de escrúpulos dos personagens é tão grande que não importa o que eles precisam fazer em busca da longevidade e do lucro que pode vir dela. O roteiro trabalha no campo do absurdo o tempo todo. Suas alegorias são tão diretas que praticamente nem alegorias são. O que está no texto não tem rodeios. Os personagens são bem delimitados e cometem atos tão absurdos que mesmo você estando vendo um filme, fica difícil de aceitar. No final das contas, A Morte de um Unicórnio está mais para uma comédia talvez aí de costumes, do que para um drama ou então um suspense. Essa comédia, inclusive, não dá conta de resolver o conflito satisfatoriamente e se esgota na repetição. Schaffman compensa esses furos investindo bem na vivacidade das cores e em uma fotografia que dá o tom do fantástico. Mesmo quando os personagens de Rudd e Ortega ainda não estão inseridos neste mundo fantástico, já é possível sentir uma centelha de fantasia no ar. Os efeitos práticos dos unicórnios mostram ainda que o CGI não é a salvação da lavoura sempre, muito menos a única saída para construir algo de outro mundo. E aqui tem gore, viu? E gore com uma pegada às vezes bem contemplativa. Ou seja, a morte é construída dentro de um estilo tão próprio que cativa mais do que produz repulsa. A Morte de um Unicórnio entrega em uma mesma bandeja fábula, uma comédia nonsense e um terror que se manifesta ali bem mais nas mortes e na mudança de expressão dos unicórnios. Para A Morte de um Unicórnio, um 6 de 10.
Here's hoping we kill Bigfoot on the way home, huh? Olha, gente, a A24 segue investindo em filmes fora ali da caixinha, que flertam com o fantástico ou que tenham uma pegada mais livre de amarras. Vem acertando na maioria dos casos, tá? E não é que A Morte de um Unicórnio seja um filme ruim, como eu já tinha dito. Ele diverte, mas se esgota em argumentos rapidamente, sobrando à direção e ao roteiro dar amarras necessárias com um bom trabalho técnico. É uma experiência, no mínimo, bem diferentona. Corre para ver e depois chega aqui junto pra gente trocar uma ideia. You're gonna kill us. Don't do it outright. I'm here to take care of you. You'd retreat in the face of opportunity. That horn was rather girthsome. I'm picking up good vibrations.